Mas a decisão de artrodesar uma articulação é muito fruto da avaliação da relação risco-benefício que o paciente vai ter com essa cirurgia. Então, assim, Uhum. se o movimento daquela articulação está, por exemplo, colocando um nervo em perigo, ou está, por exemplo, causando dor incapacitante a esse paciente, e a amplitude de movimento daquela articulação já não está mais preservada, então nada mais justo do que se considere artrodesar essa articulação uma vez esgotadas todas as outras possibilidades de tratamento Que não preservem a invasivo, função, que né? Que preservem algum preservem... grau de função ali. Então, assim, a artrodese é vista como um procedimento de salvação. Ela é o último degrau da escada do ponto de vista de intervenção clássica, né? Uhum. Se for pensar em neuromodulação e tal, você pode fazer outras coisas, né? Você pode fazer um implante de bomba e tal, mas isso sempre depois da artrodese. É muito incomum você ver um implante de bomba antes da artrodese, por exemplo. Exatamente, até porque não faz sentido. Eu, às vezes, falo com o paciente que é assim, se eu pegar a cadeira, mexer de lugar e, sem querer, botar o pé da cadeira em cima do seu pé, o tratamento para esse problema, o que que é? É chutar a cadeira. Tirar a cadeira de cima do seu pé. Não faz sentido eu deixar a cadeira em cima do seu pé machucando e lhe dar um bom remédio, e lhe dar uma bomba de morfina, e lhe fazer uma psicoterapia. Assim, primeiro, tira a cadeira. Depois de tirar a cadeira, pode até ser que continue doendo, pode até ser que você tenha que fazer um trabalho para reabilitar, para recuperar, mas o fator gerador da dor, ele tem que ser abordado de alguma forma. E aí, resumindo, o americano resumiu esse conceito que você colocou, dizendo assim, no movement is better than bad movement. Ou seja, é melhor não mover do que mover de uma forma ruim. Na coluna não é diferente. Se a gente já tentou todas as formas que preservam o movimento, mesmo assim, a gente percebe que aquele movimento causa dor, causa instabilidade, causa uma compressão de algum elemento do sistema nervoso, é melhor que não se mova. Aí você vai me perguntar, mas não tem problemas? Claro que tem. Lógico, o negócio foi feito para movimentar, e você está tirando um segmento de movimento dali. Isso. Vai ter problema a médio prazo, longo prazo, e pode ter problema até a curto prazo. De cara, os dois momentos em que você pode ter problemas seria no momento imediato, através da técnica. Você vai passar por uma cirurgia, então toda cirurgia tem uma técnica, tem riscos, e a gente vai falar um pouco sobre as opções que existem. E num momento tardio, porque, por exemplo, para pegar aqui o exemplo da coluna lombar, em que são 5 vértebras. Essas 5 vértebras, entre elas têm 4 pontos de movimento. Se você considerar a transição com a coluna torácica e com a coluna sacral, você passa a ter 6 pontos de movimento. E aí funciona mais ou menos assim. Se você tem 4 funcionários que trabalham e um tira férias, o que acontece com os outros 3? Eles vão ficar meio chateados. Eles vão ficar meio chateados, principalmente aquele que sentava do lado do que ficou de férias, vai sobrar mais trabalho para ele. Então, o grande problema de você artrodesar um segmento da coluna é que, ao longo do tempo, os segmentos vizinhos àquele passam a trabalhar de uma forma sobrecarregada, causando o que a gente chama de síndrome do nível adjacente.